Sabe quem vai estar com a gente nesse vídeo de hoje? Max, do canal Como Falar Francês no Instagram. Ele é fantástico, ele é divertidíssimo. E se você quer aprender francês, segue ele. Mas assim, eu quero que você aprenda agora com ele sobre como se conquista um europeu. Vamos conversar com ele. Oi, Max! Oi, Marcos, tudo bem? Muitíssimo obrigado, né, pelo convite. Espero ensinar bastante, né, para quem vai estar assistindo esse vídeo. Com modéstia, né? Mas eu acho que a gente vai rir bastante aqui. Vai sim. Eu comecei lhe apresentando porque eu lhe conheci no Instagram, no seu canal, e eu acho Uhum. você um professor, assim, genial. Você Obrigado. consegue ensinar francês de uma forma leve, o que foge desse padrão europeu, né? Normalmente os europeus são muito sérios, você está muito longe disso. Já era assim ou aprendeu aqui no Brasil? Não, na verdade, eu já era assim. Eu acho que por isso que me adaptei tão bem aqui no Brasil, né? É assim, eu sempre fui desse jeito. Assim, sempre fui muito animado. Assim, nunca fiquei tímido ou coisas assim quando eu conheci alguém. E muita gente aqui no Brasil fala: "Nossa, mas Max, você não era assim desse jeito, né, quando você morava na França." Mas eu sempre fui dessa maneira. Eu sempre só ficava com vergonha de ser quem eu era. E aqui no Brasil, na verdade, sou muito mais eu do que quando eu morava na França. Fato, a França então lhe tolhia. Você gosta de carnaval, então? Obviamente. Quem não gosta? Tem alguém que não goste aqui? Os franceses não gostam, você é a exceção. Mas eu tinha colocado lá no meu Instagram uma janelinha com perguntas para você perguntar como fazer para conquistar um europeu. E falando sério, essas diferenças culturais que a gente vai ver aqui, você pode muito bem aplicar na sua vida, com quem você vive, ainda que essa pessoa seja um brasileiro ou uma brasileira. Porque você vai começar a entender que as pessoas falam línguas diferentes, mesmo dentro do mesmo país. Então, deixa eu pegar as perguntas que vocês mandaram para começar a perguntar a Max. Vamos lá. Essa pergunta eu acho interessante, Max, porque parece óbvia, mas não é. Quem já esteve na França sabe disso, quem já esteve na Europa sabe disso. Magali pergunta o seguinte: como iniciar um bate-papo? Não é tão simples chegar num europeu para iniciar um bate-papo. Eu posso afirmar uma coisa, que com o tempo eu percebi que reclamam que francês fuma muito, né? E eu acredito que nós fumamos muito porque isso nos ajuda bastante a entrar em contato com as pessoas. A gente começa muitas vezes uma conversa por teria um cigarro, teria um isqueiro, tipo, teríamos muitas maneiras de entrar em contato. Só que isso é o que temos de mais fácil, digamos assim. Raramente uma pessoa, pelo menos na França, vai chegar conversando com você aí no bar, por exemplo. É muito mais complicado. Quando acontece que uma pessoa se atrever a conversar com você diretamente, muitas vezes ela vai comentar sobre uma coisa que está acontecendo na atualidade, na política, vai fazer um comentário sobre o tempo. A gente utiliza bastante a meteorologia, né, para conversar, tipo, que tempo, né, e sempre reclamando, né, porque francês reclama bastante. Quer dizer que se eu chegar como brasileiro chega para puxar papo, não vai funcionar. Não vai funcionar e até inclusive pode parecer assim meio esquisito. Como o quê? Por que você tá conversando comigo assim? Por que você tá me perguntando uma coisa tão pessoal, o meu nome? Acontecia muito isso no Brasil comigo, que as pessoas chegavam e perguntavam diretamente meu nome. E falavam, gente, mas eu nem falei nada com ela antes. Muitas vezes falamos o nome um pouco depois, não é de cara assim. Que coisa interessante, isso é realmente interessante. E é um complicador para um brasileiro esse tipo de coisa. Vamos ver outra pergunta aqui. Ana Souza pergunta: como chamar a atenção à primeira vista? Como se faz isso na Europa? Falar que vem do Brasil é uma coisa muito boa, que ela pode utilizar a seu favor e falar: sou brasileiro, sou brasileira, vai chamar bastante a atenção. Muita gente fala que na Europa existe preconceito, existe com certeza, existe muito preconceito, porém, acredito que a questão de ser brasileiro é um plus do que uma coisa negativa. Para um francês, pelo menos, com certeza, com certeza, podem acreditar. É verdade mesmo que para francês só existe Rio e São Paulo e Carnaval, Sim, e o resto é a e floresta?
Provavelmente sim. E muita gente acha que Brasil é a capital seria Rio de Janeiro ou São Paulo. Acho que poucos sabem que é Brasília. Tá, tudo bem, mas Ai, que vergonha, meu Deus. não, não é não. Nós brasileiros achamos isso um absurdo, mas se pergunte, você sabe sobre os países da África, você brasileiro? Não sabe. A gente sabe sobre os países ricos, a gente não sabe sobre os países mais pobres do que o Brasil. É a mesma coisa na Europa, não faz muita diferença. E aí, Jéssica, acho que faz uma brincadeira, mas uma brincadeira que tem um sentido de ser. Ela diz que para conquistar um europeu é não colocar ketchup na pizza. Em São Paulo. É, lá deve ser São Paulo. Não, mas na França não se faz isso. Olha, eu acho que a gente coloca coisas piores para um brasileiro, eu acho que ficaria chocado. A gente consegue colocar camembert na pizza, a gente consegue colocar queijos extremamente fortes como o reblochon, a gente coloca muitas coisas que eu acho que aqui as pessoas falariam, o quê? Que é isso? Como é essa relação do francês com queijo, hein? Parece que queijo só é entrada para vocês. Queijo não pode misturar na comida. Queijo, na verdade, é uma coisa que a gente vai comer a cada refeição depois do prato principal. Então a gente tem a entrada, o prato principal, logo depois o queijo e depois a sobremesa. Qualquer casa vai ter 4 ou 5 queijos lá numa tábua de queijos, né? E uma pessoa que não tem uma geladeira fedida na França não é francês. Porque, ó, os queijos são bem fortes, né? Sobrálidia pergunta quais são as principais barreiras culturais que atrapalham esse tipo de relacionamento. Eu acho que para um francês é extremamente importante conversar, discutir política. Discussão política, discussão filosófica é algo muito importante para um francês. No Brasil, eu acredito que a discussão política não é uma coisa muito boa de trazer dentro de uma conversa, né, num flirt, etc. São discussões que as pessoas costumam dizer que aqui não se discute religião nem política. Na França se discute muito a política. Eu acho que isso pode ser um problema no início do relacionamento, ou quando a gente vai conhecer alguém. Um brasileiro, uma brasileira que vai conhecer um francês, no primeiro encontro ele já vai começar a dar palpite sobre o que está acontecendo no mundo, sobre a política e tudo mais. Então é importante estar preparado com isso e, sobretudo, se mostrar, digamos assim, aberto à diferença, porque o francês pode, às vezes, parecer um pouco mais convicto, né? Ter mais convicção sobre as coisas e, às vezes, você pode ter a impressão de que ele está brigando com você, mas nem está. Só está discutindo, porque é gostoso discutir. A gente gosta de uma discussão. É por isso que a gente tende a achar o francês mais rude. Eu acho que o francês é mais rude porque ela não necessariamente vai tentar agradar você. Ela vai falar o que ela pensa. E se você não gostar, está tudo bem, porque também isso não vai impedir nada, não vai impedir que a relação continue, né? Mas eu acredito que sim, que brasileiro, talvez não seja que o francês seja mais rude, é que o brasileiro, ele é muito cordial, de não querer criar algum atrito. Então acredito que pode ser que o brasileiro seja cordial demais. Você está me dizendo, então, que um francês não se preocupa muito com o que o outro pensa a respeito dele? Eu acredito que não se importa muito, não. Eu acredito que não se importa e vai falar as coisas como ele acha que são e pronto. E na verdade, graças a isso, vai se criar uma relação. Nas relações de trabalho, por exemplo, é muito comum que as pessoas sejam muito mais diretas do que no Brasil. E aqui no Brasil, eu acredito que as pessoas têm menos facilidade de dizer não, por exemplo. O não aqui é rude. Na França, falar não é simplesmente honestidade com o que você quer, né? Então, acho que são perspectivas diferentes, né? Os franceses normalmente são tímidos ou não? Eu acho que os franceses normalmente são mais reservados. Não gostam que quando você aparece, quando você fala alto. Eu falo alto, eu gesticulo muito. Minha família, quando eu volto pra França, sempre fala: já dá pra ver, né, que você está no Brasil. Você gesticula muito mais, não sei o quê. Um pouco de preconceito também, né, por parte deles. Mas é porque realmente eu sou muito mais dinâmico, assim, expansivo. O francês é mais contido. Sinceramente, eu acho que às vezes pode parecer muito chato. Dá vontade de sacudir e falar: vai lá, faça alguma coisa. Você é um francês do Paraguai. No Brasil, a gente tem muito hábito de dar presente. Dar presente é fácil no Brasil.
Um francês estranha receber um presente assim, do nada? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Sempre esperamos os presentes só nas datas comemorativas, no Natal e no aniversário. Acredito que raramente uma pessoa vai receber um presente fora isso. Eu me lembro de um amigo meu, mexicano, que tinha trazido presentes. E ele tinha conhecido a minha mãe. E ele tinha trazido presentes pra minha mãe. Ela ficou chocada, assim, tipo, mas como assim? Por que ele está me dando esses presentes? Assim, ela não estava entendendo muito bem, sabe? Tipo, ela se sentiu um pouco totalmente surpresa por isso. Porque quando a gente fala presente parece algo grande, mas isso vale para um agrado também, uma caixa de chocolate, uma garrafa de vinho, isso é mal entendido? A gente vai levar uma garrafa de vinho, etc., quando vamos ser convidados para jantar, por exemplo. Podemos levar uma caixinha de chocolate, um vinho, até um livro, às vezes, quando somos convidados num jantar. Porém, nunca vai ser, tem nenhum outro motivo, digamos assim. E teve algumas vezes que eu recebi presente, chocolates, um sonho de valsa, um chocolatinho. Eu falava, gente, uau, sou especial. E você achou que isso era especial? Isso é brasileiro. Você se lamento de destruir seu sonho de especialidade. Delcenir pergunta: o que assusta e afasta um europeu? Eu acredito que o que pode assustar é uma pessoa que vai ser muito de ostentar, de chamar muito a atenção. Como somos reservados, eu acredito que as pessoas preferem pessoas um pouco mais reservadas também. Então, uma pessoa que vai ser muito, como diria? Uma pessoa muito escandalosa, Isso! Eu acho que sim, muito isso pode. expansiva. Sim, muito expansiva. Muito como eu. Uma pessoa que é muito assim, espontânea, muito autêntica, muito. Está tudo bem, eu vou falar mesmo, eu vou falar alto, eu vou rir alto, e vou estar no restaurante e rir alto. E fazer isso na França não é muito mal visto, né? No restaurante você tem que falar assim. E sexo? Sexo é diferente no Brasil e na Europa? O sexo, eu acredito que é exatamente a mesma coisa. Porém, temos muito essa coisa de, por exemplo, o ficar. A gente não tem o termo em francês, ficar. Então, ou a gente está conhecendo alguém e a gente tem uma relação que pode ser exclusivamente sexual, e isso já é claro desde o início, ou a gente já começa uma relação, então já começamos a nos considerar como namorados. Eu sei que isso, por exemplo, para um brasileiro é uma coisa, tipo, estranha. Eu fiquei curioso, como é que vocês deixam claro, desde o início, que nós vamos ter uma relação fixa só sexual? Conversando, Não, ou porque deixa... eu entendo uma relação casual sexual, mas o que você está dizendo é uma relação fixa sexual. Olha, a gente vai se encontrar de vez em quando e a gente vai só transar. É assim que se Exato. fala? Exatamente. A gente vai. Eu não quero nada agora com ninguém, só vai rolar isso. É bem claro. O que é engraçado é a questão ligada a namoro, a gente nunca vai pedir ninguém namoro. Isso é uma coisa que não existe. Uma coisa. Pedir namoro pra alguém, uma coisa de uma criança de 12 anos. É uma coisa que é muito bizarra. Seria muito bizarro fazer isso. Mas, ao mesmo tempo. Por exemplo, que nem meu irmão, quando meu irmão veio aqui no Brasil, foi em 2017, eu acho, 2018, e fomos no carnaval, que ele beijou uma menina, e 15 segundos depois de ela ir embora, outra menina chegou nele para dar um beijo, ele se sentiu extremamente, não chocado, mas constrangido, assim, tipo, como assim? Como eu vou fazer isso? Então transar seria bem pior ainda. Que interessante isso. Você não preveniu a ele que no carnaval ninguém é de ninguém? Tinha avisado, claro que tinha avisado, né? Mas, Tudo bem. eu É acho a que ele cultura. não imaginava que iria ser assim. E a outra menina vendo ele beijando a outra menina, está tudo bem. É carnaval. É carnaval. É carnaval. Tá, é a festa da carne. Se eu começo a falar com um francês e não deixo claro que é só sexo, e também não deixo claro que é namoro, então fica subentendido que é namoro?
Exatamente, exatamente. Se você não deixar claro que é seu sexo, a gente entende que você está apenas ficando com essa pessoa e isso já é um namoro. É um namoro. Tem namoros que duram duas semanas, 3 semanas. Eu tenho, assim, muitos seguidores que a outra vez a gente interagiu bastante sobre essa questão. Que tenho conhecidas brasileiras que descobriram que elas estavam namorando com franceses depois de términos deles. Assim, eu acho que não dá mais para a gente ser. E elas assim, mas a gente tinha uma relação, eu nem tava sabendo. Elas descobrindo que elas tinham namorado, elas nem sabiam. Claro que eu não quero que você me conte nada que não se pode ser contado, mas é óbvio que você já fez sexo na França e óbvio que você já fez sexo no Brasil. Qual é a diferença de transar no Brasil e qual é a diferença de transar na Europa? Então, Marcos, eu vou te decepcionar, mas eu acho que não existe muita diferença, não. Eu acho só que o brasileiro seja um pouco mais carnal e fogoso, né? Assim, aquela paixão. Isso vai muito de cada um, sabe? Eu acho que tem gente no Brasil que também é muito mais lerdinho, digamos assim, outros que são um pouco mais, sabe? Tudo bem, deve ser preconceito meu. Eu tinha sempre a impressão do europeu fazendo sexo, recitando assim Poesia, Baudelaire. algum poeta francês na cabeça, porque é algo sempre muito sério, muito burocrático, muito, né? Eu não sei se tem esse fogo que tem o brasileiro, mas se você está dizendo que é a mesma coisa, é a mesma coisa. Eu acho que no sexo não vai ter muita diferença. Não posso falar também por todo mundo, né? Mas eu acredito que somos muito mais intensos. E essa coisa, por exemplo, do amor muito romântico. E você é a pessoa que eu sempre esperei. E você... Todas as nossas músicas, as canções que falam de amor em francês, são canções que são extremamente de um amor de uma grande paixão. A música brasileira, ela é um pouco mais pé no chão e relata as coisas como elas são, também com muita paixão, mas também pode acontecer ter músicas que são mais realistas, digamos assim. Cristiane pergunta: por que eles não conseguem demonstrar os sentimentos? Eu acho que nós demonstramos sentimentos, mas é uma maneira que talvez não seja a mesma aqui no Brasil. Como seria o jeito brasileiro de mostrar sentimentos? Porque, por exemplo, eu acredito que na Europa não se tem abraço. Não. Abraço é uma coisa que não se usa, né? Certa vez eu estava conversando com um francês e me escapou o verbo, e eu perguntei a ele como era o verbo abraçar. E ele disse: acho que não tem esse verbo aqui na França, não. Que na verdade seria o verbo câliner, né? Mas não veio à cabeça dele no momento. Então eu acho que se abraça pouco na França, por exemplo. Alguns alunos já me perguntaram, né, sobre esse verbo de abraçar. E também, quando me perguntaram, eu falei, não tem. A gente não tem esse verbo. Mas sim, de fato, podemos ter esse verbo que é câliner. Só que você não vai câliner um amigo, sabe? Dar um abraço em um amigo, câliner um amigo, eu acho que seria um pouco estranho falar isso. Eu falaria pegar nos braços, né? Prendre dans les bras. Mas Tá. Isso é um Então, fato. câliner seria uma coisa mais infantil. Câliner pode ser mais infantil, ou, por exemplo, muito de ficar assim, muito como fazer cafuné, sabe? Muito mais, uma coisa um pouco mais doce, sabe? Do que um abraço. Max, quais são os aplicativos de relacionamento que os franceses mais usam? E eles usam para sexo casual ou eles usam para relacionamento mesmo? Porque se alguém no Brasil está afim de investir na bolsa afetiva europeia, vai por qual aplicativo? Ok, eu acredito que Tinder, para sexo casual, eu acredito. O segundo que temos é Happen, que existe também no Brasil, que eu acho que é um pouco mais para relação, um pouco mais, tomar um café, conhecer, uma coisa um pouco mais, digamos assim, formal. As pessoas buscam um relacionamento dentro desse aplicativo, normalmente. Temos outros que são mais antigos, que chamam Mythic, que aí tem muita gente que tem um pouco mais de idade, digamos assim, porque é uma coisa que é muito mais antiga. Badoo também, que aí são pessoas que são um pouco mais novas, o fim da adolescência, início de vida adulta. Tem um que é muito legal, que eu nunca usei, mas que chama Adopt a Mac,
adota um cara. E qual a diferença desse aplicativo? É que o aplicativo você vai ter os homens que vão ter o perfil deles, né? Só que apenas as mulheres podem mandar mensagem para eles. O homem não pode entrar em contato com a mulher. Então isso é realmente uma questão um pouco, uma revanche, né? Um Mas pouco contra o não, tudo bem, machismo não, claro, e... claro que tem uma revanche nisso, mas Adopt a Mac, Aham. adote um cara, não parece coisa de Sugar Daddy, Sugar Ah, Boy. não, é não. Parece, mas não é não. Mas teve um aplicativo que fez escândalo na França, que eu não lembro o nome, porque inclusive ele foi proibido depois, mas que era claramente para Sugar Daddy e Sugar Mommy. Não, não tem esses aplicativos, não, não tem na França? Não, é que assim, teve uma propaganda que foi feita, que foi assim, uma propaganda que realmente fez escândalo, porque dizia assim, foi lançado, essa campanha foi lançada em julho e agosto, e disseram assim, você já sabe como você vai pagar seus estudos em setembro? Uma coisa assim. Mas aí depois foi proibido esse site. E agora que a gente está falando de dinheiro, como é essa questão na Europa? Tem essa questão de homem pagar para mulher, tem que dividir tudo. Como é que funciona isso? Não, não faça. Inclusive, não esperem que o homem pague a conta por completo, porque ele já apanhou tanto na França por fazer isso. Porque, assim, teve uma época em que os homens costumavam fazer isso. Mas teve um momento em que, não é mais para fazer isso. Eu sou uma mulher, eu sou independente, eu posso pagar a minha conta. Então, começou a pegar até mal. Quando os homens propunham assim, vou pagar pra você, não sei o quê. Claro que podia acontecer pela gentileza, etc. Mas não é uma coisa que tem que ser evidente, ok? Não é, eu vou lá e vou pagar, com certeza. Mas, Não. ou seja, pode ser uma coisa ofensiva, pode ser ofensivo Exato, isso. exato. Com Aí, certeza. mulherada, vamos prestar atenção. Isso é uma boa lição de feminismo, não? Porque E, as na- e- mulheres se sentem ofendidas quando um homem paga a conta. Inclusive aconteceu de algumas alunas minhas, né, se chocarem com isso e falarem assim, como assim? Ele não vai pagar? E eu pensei, gente, se não tivesse avisado, ela estaria lá com o cara, e o cara esperando ela pagar metade, e ela poderia se ofender pensando que para o cara esse encontro não foi legal. Mas, na verdade, não. Simplesmente para ele é uma forma de respeito, né? Que interessante. Isso é interessante. Kátia, é verdade que estrangeiro gosta da bunda da mulher brasileira e corpo bonito influencia um europeu? Ou vocês dão menos importância a isso do que no Brasil? Homem brasileiro cuida muito mais do corpo do que o homem francês. A cobrança que existe para o homem aqui no Brasil é maior do que na França. Para as mulheres, na França, todas as mulheres têm complexo. Elas não gostam de ter coxa, de ter bunda e etc. E muitos homens preferem esse tipo de corpo, mas eu não sei por quais motivos. Muitas francesas têm muitos complexos em relação a isso. Muitas amigas minhas não usam, por exemplo, biquíni ou coisas que poderiam mostrar a coxa porque elas se sentem, entre aspas, gordas. E, enfim, quando elas vêm aqui no Brasil, elas falam, gente, mas as pessoas estão tão mais à vontade com o seu corpo, né? Eu acredito que a francesa é muito complexada, muito, muito complexada. Você está me dizendo é E que na França tem uma cobrança muito maior para a mulher ser magra? e existe muito caso da anorexia na França, muito. E um problema, né? Um grande problema de saúde isso. Muitas mulheres são anoréxicas e os homens, assim, muitos preferem muito mais um corpo brasileiro. A brasileira tem um jeito de corpo que é muito apreciado na França, né? Muito. O Max, a gente está chegando no fim e eu queria lhe perguntar, bom, primeiro se você quer deixar alguma curiosidade sobre os franceses, sobre os europeus de um modo geral, para os brasileiros. Tem alguma curiosidade, algum segredinho que você quer deixar? No Brasil se utiliza muito joguinho para conquistar. Acredito que fazer isso é muito ruim. As pessoas não vão gostar. Não estou falando só por mim, é porque de fato eu acredito que isso é um problema, porque vai trazer grandes problemas de comunicação. Pelo menos na França somos muito diretos. Então, se você for falar que você não quer, mas na verdade você quer, provavelmente a pessoa não vai te entender. Então, é muito melhor
que você seja claro realmente com o que você quer, com o que você não quer. Não entrar em joguinhos, porque provavelmente a pessoa não vai nem entender que é um joguinho. Então, eu acho que seria um conselho, assim, tipo, a dar para os brasileiros. Ou seja, seja claro, seja direto, fale Direto. corretamente, né? Fale claramente o que você está sentindo. E o idioma, precisa aprender francês, precisa mesmo. Precisa. E comigo, né? Não, mas eu acho que francês tem dificuldade em se expressar em outros idiomas, principalmente em inglês. É melhor se vocês sabem, manja um pouco de espanhol, fale em espanhol, as pessoas vão gostar, inclusive vão se mostrar muito mais alegres de responder para você em espanhol. E a gente se esforçar para falar com o francês em francês, isso é bem-vindo ou enche o saco do francês? É bem-vindo, é bem-vindo. Se já rolar um interesse, sim, a pessoa vai amar, vai amar. Eu sempre, a pessoa me conquista com isso. Acho lindo. Bom, mas de fato, quem quiser aprender francês, entra lá no Instagram do Max, Como Falar Francês. De verdade, ele é muito bom. E eu digo isso porque eu gosto muito de francês e eu nunca vi um professor de francês tão brasileiro. É isso que eu quero dizer. Ele consegue entender a demanda do brasileiro. Isso é uma coisa muito importante para quem quer saber francês. Ainda existe na França a coisa dos 15 minutos de politesse, os 15 minutos de polidez, isso ainda está valendo lá. Só explicando para quem está assistindo, se você for convidado para ir a alguma coisa na casa do francês, é educado que você chegue 15 minutos atrasado. Existe isso ainda assim? Sim, ainda é assim, e só faça isso apenas se for na casa da pessoa. Se for um evento lá em algum restaurante, tem que chegar no horário, ok? Isso é importante. Ok. Max, muito obrigado. Obrigado por participar com a família Nós da Questão. E vamos ver como é que as pessoas vão linkar isso tudo com a própria vida delas e com os relacionamentos. Porque mesmo falando português, cada pessoa fala uma língua. E isso interfere nas relações. Eu gostaria muito de te agradecer também pelo convite, pela oportunidade. Eu amo o seu canal, né? Já te falei. E realmente fiquei assim honrado de estar aqui. Muitíssimo obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.